o contato entre os encarnados e os desencarnados, ou seja, o nosso contato com os espíritos. Esse é o tema que vamos procurar abordar hoje para a nossa reflexão. É claro que existe muita história, muita lenda, muito mito a respeito disso, sobre como os espíritos entram em contato conosco. E a doutrina espírita tem a sua visão, que ela vai procurar trazer, através da nossa fala hoje, para um entendimento melhor sobre esse assunto. Desde as eras mais antigas da humanidade, visões, aparições de espíritos, sempre causaram medo nas pessoas, que cultivava a ideia de que o espírito é um ser especial, é um ser que vive num mundo mágico, que pode vir ajudar, ou até assombrar as pessoas, que aparece e desaparece e que, portanto, estão num mundo sobrenatural. O que quer dizer um mundo sobrenatural? Sobrenatural quer dizer está acima da natureza, não segue as leis da natureza. A história das assombrações exerciam e sempre exerceram um grande fascínio nas pessoas pelo fato de conceber o sobrenatural como um mundo cheio de mistérios, de encantamento, e ao mesmo tempo transformando as pessoas desencarnadas, inclusive nossos entes queridos, em fantasmas. Elas proliferaram desde há muito e passaram para a literatura, para o cinema. Nós temos, por exemplo, os filmes de terror. Quantos filmes de terror estão aí acontecendo nos cinemas do Brasil e do mundo? E pela televisão. Até hoje atrai grande público. Mas o que elas passam, através desses meios de comunicação, é uma visão distorcida do que é o mundo espiritual, do que sejam os espíritos. Como se algo completamente apartado do mundo físico, onde vivemos, fosse um mundo espiritual, onde as coisas se transformam por encantamento. E o pior de tudo, as pessoas que nós amamos, elas não são fantasmas. Elas são pessoas, agora numa condição espiritual. Então não há necessidade de nós termos medo dessas pessoas. O medo dos espíritos, daqueles que foram os nossos entes queridos. O Espiritismo veio justamente para desmistificar essa ideia do sobrenatural. O que é desmistificar? Ora, desmistificar é tirar esse ar de mistério e é mostrar que o mundo espiritual também observa as leis da natureza. As mesmas leis que seguem e que acontecem e que funcionam para nós, funcionam também no mundo espiritual. O desconhecimento dessas leis é que levou o homem a essa concepção totalmente distorcida do que é o mundo espiritual. A doutrina espírita, que existe há mais de 160 anos, ela nos trouxe um novo conceito de homem ou de ser humano e um novo conceito de espírito. E dizendo o seguinte, nós, seres humanos, somos espíritos. E os espíritos, em geral, podem se encontrar em duas condições. Ou encarnados, quando estamos aqui vivendo num corpo, temos a nossa personalidade, a nossa identidade, dentro da sociedade, dentro da família, e os desencarnados, que é aqueles que já se foram, aqueles que já partiram do mundo espiritual, ou na linguagem comum, aqueles que morreram. O espírito é a essência, porque o espírito somos nós somos o espírito, não somos corpo. Nós podemos dizer o meu corpo, mas dizer o meu espírito já é uma contradição, porque nós somos o espírito. O fato de encarnar e de desencarnar não muda o espírito, apenas lhe confere uma experiência na sua escalada evolutiva. A religião, de uma maneira geral, ela criou um abismo entre o mundo físico e o mundo espiritual, dizendo que o mundo material, onde o nosso domínio onde temos o nosso domínio, é esse mundo que nós conhecemos. E o mundo espiritual é um mundo completamente desconhecido, porque é um mundo depois da morte. Então as religiões se calaram a respeito do que acontecia depois da morte. Embora as pessoas sempre quiseram saber o que aconteceu agora com meu irmão, com meu pai, com a minha mãe, com meu amigo. O que vai acontecer comigo quando eu partir deste mundo? É sobre esse tema que a doutrina espírita vem nos esclarecer.
As igrejas sempre proibiram que o homem se interessasse ou investigasse o que acontece depois da morte. Isso foi considerado um tabu, ou uma profanação. E isso manteve a humanidade sempre na ignorância. Então, quando a doutrina espírita aparece com esse tema, ela causa também um impacto, porque as pessoas não têm essa ideia e muitas se negam a pensar no que pode acontecer conosco depois da morte. A grande revelação do Espiritismo foi que os espíritos, esses seres que sempre foram julgados sobrenaturais, são apenas os seres humanos desencarnados, os seres humanos que viveram aqui. Nosso amigo, nosso pai, nossa mãe, as pessoas que estiveram conosco, são seres desencarnados, enquanto eles estão no mundo espiritual, enquanto eles não retornam para o mundo físico. Nós somos espíritos, estamos hoje num corpo físico, amanhã, depois desse fenômeno chamado morte, quando o corpo, esgotado todas as suas condições de vida, morre, nós voltamos à condição de desencarnados. Não há mistério quando nos propomos a investigar o que acontece depois da morte. Há duas grandes coletividades que povoam a Terra, podemos concluir: a coletividade dos encarnados e a coletividade dos desencarnados. Essas duas coletividades estão na Terra, porque a maioria dos espíritos desencarnados ainda estão na condição de seres terrenos. Então eles permanecem ou junto a nós, ou até em lugares mais distantes, mas ainda ligados a nós. Tanto os encarnados quanto os desencarnados se modificam a todo momento, pois eles estão reencarnando e muitos outros estão desencarnando ao mesmo tempo. Milhões de pessoas desencarnam por dia no mundo. Milhões de pessoas reencarnam por dia no mundo. São espíritos que voltam, são espíritos que partem. Essas duas humanidades estão em contato uma com a outra ou elas se encontram inteiramente separadas? Eis a questão. Ao perguntar se os espíritos influem em nossa vida, Kardec recebeu a seguinte resposta, isso está no Livro dos Espíritos: muito mais que imaginais, pois geralmente eles vos dirigem. Vejam bem, muito mais do que imaginamos. Há uma relação direta entre nós e os encarnados. Os espíritos estão por toda parte, mas principalmente onde estão os encarnados, uma vez que o laço que nos une uns aos outros, quer encarnados, quer desencarnados, é a afinidade, o interesse, o compromisso que não se rompe simplesmente com a morte, porque são laços espirituais, não são laços físicos. Não é o sangue que nos une. O sangue nos une aqui na Terra, mas em relação ao plano espiritual é o espírito que nos une. Assim como não dá para conceber que um ser humano se isole na sociedade, passe a viver sozinho, sem contato com os outros, também os espíritos convivem conosco. Convivem entre eles mesmos, mas no dia a dia eles estão conosco e estão mais próximos de nós do que geralmente nós imaginamos. Muitas pessoas chegam ao centro espírita, às vezes apavoradas por terem percebido a presença de espírito dentro de casa, como se fossem invasores, como se fossem ladrões, intrusos que entram sem pedir licença e querem prejudicar as pessoas. Então alguém diz assim: eu estou vendo uma mulher no meu quarto, eu vi uma pessoa passar ali pelo corredor, eu sinto uma presença perto de mim. Às vezes, quando isso é real, é um familiar. Pode ser um parente, pode ser um amigo, ou até uma pessoa desconhecida, mas que tem relação direta com a casa, com a família. Os espíritos só entram em contato conosco se tiverem algum laço de interesse, alguma coisa comum entre nós. Para os espíritos que nos desconhecem, eles nem percebem. Eles percebem aqueles que têm relação com eles. Então nós temos que explicar que os espíritos estão por toda parte, e o tempo todo. Quase sempre não os vemos, só se for a pessoa tiver algum live de mediunidade, pode ser que ela perceba alguma coisa.
Mas se a gente percebesse os espíritos entre nós, o que aconteceria? Nós perderíamos a nossa, a nossa espontaneidade, nós nos sentiríamos vigiados, não agiríamos conforme a nossa vontade. Mas nós não percebemos, graças a Deus. Porque, na verdade, essa presença é relativa, não é? Como nós dissemos, se é um espírito da família, ele pode estar conosco e nós não sabemos. Mas, às vezes, ele está ali justamente para nos ajudar, ou então até para ser ajudado. Então nós temos que pensar nisso, né? E o fato de não vermos os espíritos nos deixa à vontade, espontâneos, principalmente quando estamos sozinhos, porque assim, se a gente, toda vez que nós percebemos que estamos sendo observados, é claro que o nosso comportamento muda. É como, por exemplo, entrar numa loja que tem as câmeras, né? Aquelas câmeras que é para filmar o que ocorre dentro da loja. Se a gente percebe que tem uma câmera, a gente já até muda até essa postura e tal, né? E não vai fazer a coisa que não deve fazer. Mas se não tiver a câmera, a gente fica mais à vontade e pode fazer o que deseja. Então, na verdade, nós não vemos os espíritos, não percebemos os espíritos, e muitos espíritos, a maioria dos espíritos, não nos percebe. A não ser quando, dissemos, tem uma relação conosco. A nossa preocupação se dirige a quem? Aos encarnados. A nossa maneira de ser, a nossa conduta, as nossas atitudes, o nosso comportamento, eles são controlados apenas pela sociedade dos encarnados. Se bem que hoje, com a invenção desse sistema de monitoramento por câmera, também somos vigiados em muitos lugares, muitas vezes sem que saibamos, né? É o que nós estamos vendo hoje, o que está acontecendo nesse mundo eletrônico. Os espíritos estão por toda parte. Eles estão aqui, ali, em todo lugar, nas ruas, estabelecimentos, nas casas. Quando eu falo espírito, estou falando da maneira geral. Os espíritos, como falamos de uma população, de uma pessoa, ou dos habitantes de uma cidade. Então, os espíritos também habitam, ou melhor, eles estão presentes numa cidade, numa casa. Isso é a coisa mais comum. Eventualmente, quando a pessoa tem um surto mediúnico, ou seja, ela tem uma percepção até fugaz, ligeira, a respeito do plano espiritual, ela pode se sentir emocionalmente perturbada quando percebe que existe alguma presença. E é por isso que muitas pessoas correm ao centro, né? Às vezes até realmente apavoradas, né? Dizendo que tem espírito lá em casa. Ora, na verdade, os espíritos sempre estão lá. Ela que não percebe. O que nós, justamente a nossa percepção, que depende inteiramente quase que dos nossos sentidos, nossos 5 sentidos principais, ela realmente não vai além do limite da matéria. Enquanto que o médium, que já tem uma capacidade de perceber além dos sentidos, ele pode eventualmente captar alguma presença ou então até ver. A impressão que ele tem é que ele vê com os olhos, ele ouve com os ouvidos, mas não é bem isso. Essa impressão que ele tem, porque são os canais que ele utiliza para ver e ouvir, né? Mas ele pode, eventualmente, ter uma percepção. E quando ele tem uma percepção de um espírito, não é a mesma coisa de uma percepção de uma pessoa comum. Ele vai ter uma sensação diferente. E é por isso que ele fica apavorado, né? Mas a presença dos espíritos, na verdade, é uma presença constante na nossa vida, né? Eu posso ter um espírito presente na minha casa, amigo, meu ânimo protetor, por exemplo, e eu nunca perceber. Mas estar não quer dizer que ele está ali, ele pode estar ali em vários momentos, né? Os espíritos sempre estiveram lá. Desse modo, não é difícil concluir que os espíritos sempre estão presentes. Quem são esses espíritos? Ora, são aqueles com quem temos algo em comum, desta ou de outras encarnações. São aqueles que nos conhecem, ou então aqueles que nós os conhecemos, com quem nos identificamos, inclusive, como dissemos, o protetor e até espíritos que estão ali causando perturbação, dependendo de cada caso, de cada situação, né? Se estão presentes é porque eles têm um motivo para isso. Ninguém faz nada sem ter um objetivo.
A companhia do desencarnado depende das condições espirituais dos encarnados. Quer dizer, numa casa onde existe muito conflito, muita briga, por exemplo, que tipo de espírito você acha que estão lá? Né? Aqueles espíritos que vão explorar esse tipo de relações. Aqueles que são atraídos para um lugar como esse. Num lar onde há equilíbrio, onde há respeito humano, onde há um esforço para que a família se conduza bem uns diante dos outros, é claro que vão ter espíritos ali que se identificam também com esse ambiente e que estão ali ajudando, né? Então aqui vale uma regra: diga quem és e eu te direi quem te acompanha. Então não é difícil saber que tipo de espírito nos acompanha, porque nós, de alguma forma, nos conhecemos, sabemos do nosso comportamento, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, dos nossos propósitos, dos nossos vícios, dos nossos hábitos. Então, é claro que com isso nos identificamos. Esses espíritos influem em nossa vida e nós influenciamos na vida deles? Sim. Sim, para as duas perguntas. Tanto eles influem em nossa vida, como nós também influenciamos na vida deles. E como se dá isso? Pelas vias do pensamento. O pensamento é a linguagem universal. Nós pensamos o tempo todo, até quando pensamos que não estamos pensando, aí estamos pensando. O único ponto comum entre o mundo físico e o mundo espiritual é o pensamento, ou o que André Luiz chama de campo mental. Pois a vida material e a vida espiritual não se tocam, elas são mundos paralelos. Mas nós, através do pensamento, criamos em torno de nós uma atmosfera mental que favorece a presença de determinados espíritos, né, e, por outro lado, evita a presença de outros. De ordinário, quer dizer, constantemente, nós não percebemos nada, porque nós estamos mais voltados ao mundo exterior do que ao nosso mundo interior. Então, desse modo, são os espíritos que respiram na nossa mesma faixa de pensamento, aqueles que têm sentimentos, interesses, motivações semelhantes, que estão mais próximos de nós. Isso não quer dizer que um espírito fica junto de nós o tempo todo, mas eventualmente ficam, né? Como nós ficamos como encarnados próximos às pessoas com quem nós nos identificamos. Nossa família, nosso círculo de amizade, né, nosso ambiente de trabalho. Nós estamos geralmente com algumas pessoas com quem nós elegemos, né, por necessidade, né, ou por vontade mesmo, e elas são os nossos companheiros. Da mesma forma, a espiritualidade. A transmissão do pensamento não acontece diretamente para a nossa consciência. Isso quer dizer que os espíritos, quando têm uma influência sobre nós, eles não chegam para nós e vão dizer isso no nosso ouvido. Não é assim, não. Através do pensamento, nós captamos o pensamento dele, mas não captamos só por via consciente. Ou seja, nós captamos inconscientemente. E até pensamos que aquele pensamento é nosso. Isso nós pensamos porque nós estamos já acostumados com aquele espírito. Se é um espírito muito diferente, aí nós percebemos que alguma coisa está acontecendo. Uma coisa é uma pessoa nos dizer algumas palavras, que nós registramos pelo ouvido. A outra é o espírito se dirigir a nós, mas nós não ouvimos. Quem capta a mensagem é o nosso subconsciente, que é uma instância da mente que ordinariamente nós não percebemos. A transmissão e captação de ondas mentais é um tema tratado por André Luiz no livro Mecanismo da Mediunidade. Quem puder ler esse livro, tiver algum conhecimento de física, porque o livro segue muito a física, né? As leis da eletricidade, do magnetismo, etc. Assim, um protetor pode se dirigir a nós se damos condições para isso. Nós captamos sua mensagem da forma tão sutil, tão natural, como se esse pensamento fosse nosso. Podemos captar isso durante o estado de vigília, durante o dia, ou podemos captar isso durante a noite, enquanto estamos dormindo. É o que acontece todo dia. A não ser que a pessoa tenha uma mediunidade específica para perceber a fala dos espíritos, como no caso do Chico Xavier,
no dia a dia, envolvido com suas obrigações e necessidades, a pessoa não perceberá que pode estar sendo orientada ou até desorientada por algum espírito. A influência recíproca existe, como dissemos, uns sobre os outros. Os desencarnados sobre os encarnados e os encarnados sobre os desencarnados. Nós também influenciamos os espíritos com o nosso comportamento, com a nossa maneira de ser. Eles aprendem conosco, vendo o que nós fazemos, se interessando pelo que nós fazemos. Aquele que nos acompanha, que conhece o nosso caráter, nosso estilo de vida, eles também aprendem conosco, pois é impossível a gente conviver com alguém sem trocar experiências e influenciar um sobre o outro. Podemos ver os espíritos? Você vai perguntar. Podemos vê-lo, pelo menos em sonho, pois o sono favorece a emancipação da alma, como já dizia Kardec. E o consequente contato com os desencarnados, principalmente com aqueles que se acham mais próximos de nós, como familiares, parentes e nossos amigos. Desse modo, as duas humanidades, encarnada e desencarnada, estão sempre em contato, de alguma forma, pelos mais variados motivos. E o que faz os espíritos após a desencarnação? É a pergunta que todo mundo faz quando perde um ente querido. E agora, o que vai ser? O que vai fazer? Bom, depende de uma série de circunstâncias, claro, inclusive a circunstância da própria morte, como foi a morte, né? Porque, em geral, os espíritos que partem vítima de uma doença, de um acidente, de uma coisa mais desse tipo, é claro que eles continuam de alguma forma sendo atendidos no plano espiritual, porque a doença ou o acidente ou o que for atinge o espírito, porque atinge a mente. E a mente fica perturbada nesse processo de passagem daqui para lá. Então, necessita de tratamento. Dependendo da sua condição espiritual, o espírito pode se distanciar para a sua nova vida no outro plano, onde vão ser tratados, estudados ou realizar alguma tarefa. Há espíritos que permanecem diretamente ligados ao plano físico, nas mais diversas condições. Os bons, ou os bem-intencionados, para nos ajudarem. Os atormentados, que são aqueles que não conseguiram se desvencilhar da matéria, que não se conformam com a morte, que não se conformam porque perderam as oportunidades de viver, ficam atormentados. Os brincalhões, que muitas vezes querem divertir às nossas custas, isso também existe. Esse é um fato. Os magoados, que geralmente, por não perdoarem, querem vingança. E assim por diante. Na verdade, essa ligação entre o encarnado e o desencarnado é uma ligação constante e natural no processo da vida. Para nós que estamos aqui e que não vemos o plano espiritual, temos a impressão de ser um mistério, mas não é. A natureza sabe lidar com essas duas situações, a espiritual e a física, entrelaçando as relações, aproximando ou distanciando as pessoas, fazendo com que elas convivam, mesmo não sabendo da existência do outro, da presença do outro, e se influenciem entre si. É um assunto muito interessante, que nós estamos dando aqui as primeiras informações. Mas se você quiser saber mais, você vai ter que ler uma obra, né? Nós citaríamos aqui um livro muito interessante da doutora Marlene Nobre, que fala justamente sobre a nossa vida no além. E esse é o título do livro, A Nossa Vida no Além. Se vocês lerem esse livro, vocês vão encontrar muita coisa interessante que pode, inclusive, esclarecer a sua dúvida e trazer informações muito importantes. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima oportunidade.